Voltou a brincar de boneca? Você não tem idade pra isso. Minha mãe que me deu. Ela comprou lá numa loja de coisas usadas. Você acredita que ela sempre quis ter uma boneca de pano como essa quando criança? Eu, hein? Que boneca esquisita. Esquisita nada, ela é linda, tá? Olá, sejam bem-vindos a mais um Mistérios. No programa de hoje, falando sobre bonecas possuídas. Seria possível um espírito possuir um objeto inanimado? Quem nos responde isso é nossa dupla clássica, Márcia Cobeiro, parapsicóloga e diretora do Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia, e Norberto Gavioli, que é tecnólogo e pesquisador espírita. Então, Norberto, existem bonecas possuídas? Esse é um termo bastante interessante, né? A matéria, ela é inanimada. Para que ela se movimente, para que ela tenha ações, tem que haver aplicação de uma determinada força. E alguns objetos, ou vamos assim dizer, algumas coisas podem ser movimentadas pela ação mental. Isso daí, nós espíritas, consideramos fenômenos de efeitos físicos. Não que essa boneca vá ter vida, não, muito pelo contrário. Como já dissemos, ela é inanimada, mas ela pode ser movimentada, não tem ação própria. Uhum. E como daria a dinâmica dessa movimentação? Essa movimentação se dá através do manuseio de ectoplasma. Ectoplasma é um quantum de matéria que nós temos e nós doamos isso e os espíritos manipulam essa matéria. Então, essa matéria reage com matéria, a matéria sempre reage com a matéria, porque ela está imputada em uma determinada força. E essa movimentação é patrocinada por uma ação mental inteligente. A boneca é inanimada e existe uma ação externa inteligente que se utiliza de matéria disponível, essa matéria é o ectoplasma, como nós já dissemos, e há uma reação. Como eu vou fazer esse copo ficar apoiado na minha mão, esse copo não está tocando a minha mão. A matéria não encosta na matéria, existe um campo entre elas, em que a minha mão tem elétrons, o copo tem elétrons, ambos são negativos. E sabemos que negativo com negativo repele. Então nós temos uma sensação de que tocamos os objetos, mas eles não se tocam, eles ficam muito próximos. E através da manipulação da energia, eu movimento o copo. Então eu posso fazer levitações, eu posso fazer movimentações, inclusive, um outro assunto, materializações. Alguns espíritos têm essa característica de pegar esse ectoplasma, adensar e fazer um objeto, fazer com que um objeto nasça do nada aqui. Márcia, e como a parapsicologia explica o fenômeno das bonecas possuídas? Eu gosto de debater com o Norberto porque ele é muito ágil de raciocínio e um grande representante da teoria espírita. E tal como o espiritismo, você, como espírita, não nega a ciência. Pelo contrário, se apropria até dos termos da claro. Ciência. Então, a ciência parapsicológica também classifica este tipo de fenômeno de um objeto inanimado que se movimenta, né, como um efeito físico. Isso. E que a energia é exteriorizada, a energia é material. Ela é exteriorizada e é realmente comandada pela inteligência. Aonde que está a diferença do espiritismo e da parapsicologia?
é que o espírita vai afirmar que essa inteligência é de um espírito desencarnado. E a parapsicologia continua na postura mais simples. Espírito por espírito não precisa ser o desencarnado, porque no meu corpo eu tenho um espírito encarnado. E no meu corpo eu tenho energias diversas, caloríficas, motoras, plásticas, mecânicas, sonoras, eletromagnéticas. Então, no meu corpo eu tenho energia diversas. E essa energia pode ser exteriorizada. E quando ela é exteriorizada de maneira visível, é que ela recebe esse nome de ectoplasma. Então, onde que o espiritismo e a parapsicologia discutiria nesse caso concreto? Na prática, o espiritismo deixa em aberto, sim, a possibilidade dos fenômenos serem explicados por energias do nosso mundo. Mas alguns casos poderiam ser devido à ação de desencarnados. Na prática é que complica, porque não tem nenhum caso, na prática, que o espiritismo vá classificar como um fenômeno desse mundo. Então, na prática, sempre vai atribuir ao sobrenatural. E, na prática, a parapsicologia vai, analisando a realidade, dizer que nunca supera a ação do vivo, porque está limitado no tempo e está limitado na distância e está limitado por obstáculos. Mas a energia é corporal, humana, vital, somática, que é exteriorizada. Norberto, poderia ter mesmo a influência de espíritos desencarnados na movimentação? Sim, poderia, porque a ação do pensamento, ela é uma transmissão de energia. E nós que cremos na reencarnação, que cremos na continuidade de vida após a morte e que cremos na continuidade da ação mental do espírito pós-morte, da alma pós-morte, essa ação ela é permanente e dioturna. Aqui nós estamos envoltos num mar de ondas, ondas que são irradiações dos objetos materiais e ondas mentais de irradiação de vivos e mortos. Como já o dissemos, cremos que os espíritos continuam pensando, exteriorizando os seus desejos, os seus sentimentos de coisas boas ou de coisas ruins. E esses espíritos que têm desejos de coisas ruins se prestam a esse tipo de trabalho, a esse tipo de operação de manipular e brincar com objetos e, inclusive, induzir pessoas a praticarem o mal, porque esse indivíduo já tem uma tendência. Então, os espíritos, ao lerem os nossos pensamentos, telepaticamente, a Márcia deu até um sorrisinho agora, né? Esses espíritos, sabendo as nossas tendências e tendo alguma animosidade contra a gente, vai procurar aqueles indivíduos que têm condições de ceder a ectoplasma, pegar esse ectoplasma e fazer o manuseio desses objetos. Então, cremos sim que há uma ação espiritual aliada à ação mental do encarnado. Márcia, pode dizer o que você está pensando. É fácil, nesse caso concreto, demonstrar cientificamente que não se deve ao além, que não tem espíritos agindo. Como? Da maneira mais simples. Afasta os vivos dos objetos e deixa ali câmeras ligadas que movimentem e comecem a gravar ao menor movimento, ao menor ruído, à menor luminosidade, ao menor deslocamento. Então, se não tem vivos a menos de 50 metros de distância, não tem um único fenômeno de efeito físico sequer. Então, se precisa o vivo, é muito mais simples a gente ficar com a hipótese primeira. Se precisa o vivo, é ele que causa. Porque isso de achar que um desencarnado precisa do vivo, né, para ser o intermediário, para doar parte de matéria, para manipular, para isso, para aquilo, nós estaríamos chamando os vivos todos de limitados ou de sem capacidade, sem inteligência. Basta a inteligência, a vontade do vivo
ele exterioriza a sua energia e provoca fenômenos a menos de 50 metros de distância. Márcia, como explicar então um fenômeno que ficou famoso mundialmente por conta do filme da Annabelle, em que a boneca ela muda sozinha de cômodo, sem a presença de nenhum vivo? Eu peço para você responder isso depois do intervalo, porque a gente já volta. Olá, estamos de volta com Mistérios, falando sobre bonecas possuídas. E no bloco anterior eu deixei uma questão para a Márcia. Márcia, como explicar o caso da Annabelle, que mudava de cômodo sem ter nenhuma presença de vivos na casa? Bom, primeiro nós temos que considerar que nesses casos como da tipo da boneca Annabelle, tem muito de lenda, muito de boato. Terceiro, se não tem ninguém na casa, quem é que pode provar que realmente mudava de cômodo? Porque existe sim o truque, não estamos falando da responsabilidade, hein, gente? Por favor, a pessoa pode, sem responsabilidade, em estados alterados de consciência, ou até mesmo com responsabilidade, fazer de propósito, trocar a boneca de lugar e depois não assumir que fez isso. Uma empregada, alguém, né, que esteja interessado em transformar isso num caso famoso. Porque o que alimenta a superstição, o que alimenta esses casos famosos, é esse esquema. Se publica, acredita. Porque, por exemplo, a Rede Globo não ia perder tempo de dar uma notícia que fosse falsa. Então, se alguém publicou, quem está em casa termina por acreditar. Se acredita, mesmo que duvide um pouquinho, fica impressionado. Mas se fica impressionado, é o tipo de manchete que vende. E se vende, o que acontece com tudo o que vende? Publica. Então, forma esse círculo vicioso de se fomentar superstições, de se fomentar coisas erradas. Então, não há forma de que, se não tinha nenhum vivo lá, de alguém poder dar esse testemunho. Eu saí, deixei a boneca num quarto, no outro dia, quando eu voltei, estava em outro. Como provar isso? E em ciência, a gente não aceita como prova, né, o testemunho de uma única pessoa que esteja envolvido, principalmente, no fato, porque ela pode estar manipulando, trocando, usando circunstâncias para ficar no centro das atenções, né? Ficar na manchete de jornais. Norberto, o Espiritismo divide da mesma opinião, da necessidade de haver algum vivo próximo? Sim, há necessidade de ter um vivo próximo. Pode ser que não houvesse pessoa naquele andar, mas no andar de cima, ou no andar de baixo, ou na casa do lado, haveria essa pessoa. Esse ectoplasma que é cedido por pessoas, por animais e por plantas, tem que estar nas imediações. É mais fácil que esteja, é mais fácil para a manipulação dos espíritos que eles estejam nas imediações, porque isso é uma poeirinha invisível. Então essa poeirinha, ela precisa ser energizada com campo eletromagnético igual a uma coifa eletrostática. Uma coifa eletrostática, por incrível que pareça, ela retém cheiro. E eu não enxergo o cheiro, eu sinto o cheiro. Mas o cheiro é uma molécula que está voando aqui. Então esse campo, esse fiozinho que fica energizado, atrai essa partícula que está viajando. O ectoplasma é isso. Então o manuseio desse ectoplasma é uma coisa muito delicada, é muito sutil. Então os espíritos têm o conhecimento para manipular essa matéria e tem que ter essa disponibilidade. Quanto mais próximo, melhor. Por isso que a 100 metros, se você colocar um indivíduo no deserto, e colocar ele, uma pessoa, a um raio de 1 quilômetro, vai ser muito mais difícil um fenômeno de efeito físico, utilizando-se só o ectoplasma daquele indivíduo. Pode ser que seja insuficiente. Ou você querer que surja uma rosa no meio de um deserto em que não tenha pessoas num raio de 1 quilômetro. Pode ser feito? Pode, tudo pode nesse universo de Deus, mas é mais difícil. Norberto, um casal que acompanhava o caso disse que seria o demônio agindo sobre a boneca para assustar as meninas da casa. Seria isso possível?
Inicialmente, demônio não existe. Demônio, capeta, Satanás, Satã, isso tudo são denominações dadas a espíritos inferiores, a espíritos que se prestam a esse tipo de serviço, que gostam de brincar ou gostam de se vingar. Então, eles, tendo conhecimento, manipulam a matéria para impressionar ou para se fazer presente. Da mesma forma que a codificação e o livro dos espíritos foi escrito através de um fenômeno de efeito físico, não era a boneca que se mexia. Quem se mexia era uma cestinha em que havia um lápis amarrado na ponta da cestinha. As duas irmãs, médiuns de efeito físico, simplesmente ao estar presente, a canetinha e a cestinha levitava e ia escrevendo e respondendo às perguntas que Kardec fazia aos espíritos que ali estavam. Então, o fenômeno é o mesmo, só que com outra finalidade. Então, espíritos bons utilizam toda essa energia, todo esse conhecimento, todo esse potencial para nos trazer coisas úteis, nos trazer informações, nos trazer revelações, e espíritos vingativos, zombeteiros, infantis em termos mentais, não em idade, né, porque a idade do espírito é bastante velha, para se deliciar, para se vingar, para fazer o que fazem e fazem de verdade. E na sua opinião, Márcia, nem mesmo o demônio poderia atuar ali na boneca? Evidentemente, ao longo desses programas todos que a gente tem debatido, eu sempre tenho insistido nisso. Na obra de criação de Deus, tem seres meramente materiais, seres espirituais e materiais como o homem, e seres livres e meramente espirituais, os chamados anjos. E daí tem a história de que alguns anjos se rebelaram contra Deus e tal. Então, vamos dizer assim, que os anjos bons são chamados de anjos e aqueles que não eram tão bons são chamados de demônios. Agora, em vez de ficar discutindo doutrina espírita ou doutrina católica, vamos deixar claro que estes seres, anjos, demônios e espíritos desencarnados não agem no nosso mundo. Não tem nenhum único fenômeno observável que a ciência tem acompanhado aqui nesse nosso mundo que supere a força humana, que supere as energias corporais humanas. No nosso corpo nós temos energias diversas. Essa energia pode exteriorizar-se. A energia é uma só. Você conhece bem isso, Norberto, deve ser a sua área. A energia é uma só, em diversas estruturas. Ela pode transformar-se e vai provocar efeito mecânico, sonoro, luminoso, térmico, odorífico, mas a energia é uma só. Então, a minha energia corporal, ao exteriorizar-se, vai provocar um efeito mecânico, de movimento. A boneca se movimenta de lugar. Mas nada a ver com espíritos, nem de demônio e nem de mortos. Norberto, há uma crença bastante difundida de objetos que pertenceram a pessoas que hoje estão mortas, estão ali contaminadas com a energia que ele deixou, né? Roupas, cama, tem gente que tem medo de dormir e fala, tem que deixar um tempo no sol para que essa energia saia. Isso realmente é verdade? É verdade. Eu peço para você se aprofundar daqui a pouco, depois do nosso intervalo. A gente já volta. Olá, estamos de volta com a última parte do debate de hoje, de mistérios, falando sobre bonecas possuídas. Norberto, no bloco anterior eu deixei uma questão para você sobre a crença que há quanto a objetos de pessoas que morreram estar contaminados de alguma energia delas, né? Isso é possível? Sim, é possível. E dentro do estudo do espiritismo tem um setorzinho que nós chamamos de psicometria. A psicometria é a capacidade que os indivíduos, as pessoas têm, os médios têm, de, ao tocarem um objeto, lerem as sensações desse objeto. Então, tudo irradia. Para nós entendermos o fenômeno, é importantíssimo termos algumas bases para isso. Imaginem que eu coloque uma câmara de televisão no batente de uma porta. E essa câmara de televisão
fica gravando 24 horas por dia as imagens de todas as pessoas que passarem por essa porta. Está gravado na câmera, porque a câmera tem um dispositivo que vai renovando a película e vai sendo impregnado. Passou um indivíduo, ficou a imagem dela, mudou, entra outro indivíduo, e assim sucessivamente. São as câmeras de segurança que nós temos hoje, e assim por aí afora. Da mesma forma que a câmera foi impressionada pela imagem das pessoas que passaram pela porta, o batente da porta também foi impressionado por essas imagens. Só que o processo de retenção da câmera é adequado para rever utilizando um equipamento chamado vídeo. As outras imagens, ou as mesmas imagens que estão impregnadas no resto do batente, não podem ser lidas pelo vídeo, mas elas estão lá impactadas, elas estão lá impregnadas. Há indivíduos que leem isso, têm essa capacidade, que nós chamamos dos médiuns psicômetras. Esses indivíduos leem esses objetos, leem aquelas imagens que estão por ali e podem dizer, olha, aqui passou um indivíduo baixinho, gordinho, de cabelo crespo, ou passou um indivíduo loiro, alto, e assim sucessivamente. Então, o fenômeno existe. Tudo isso daí impregna. Precisamos leitores. A ciência tem alguns leitores. Os espíritos têm leitores mais aprimorados do que a ciência, porque a ciência é feita por gente. E gente é espírito reencarnado que traz informações mais avançadas para serem aplicadas aqui no nosso dia a dia, através do processo da transferência de conhecimento. Quem sabe ensina para quem não sabe. Reencarnou, vem com uma bagagem, aplica e temos o que nós temos hoje em termos científicos. Márcia, você pode comentar agora a resposta do Norberto e depois já tem a oportunidade de fazer uma pergunta para ele. É mais uma vez o espiritismo se apropriando de termos da ciência. A parapsicologia, né? Vou a ciência... fazer um parênteses mesmo que a Márcia fique brava. O espiritismo não está se apropriando, querido. O espiritismo se assenta num tripé. Ciência, filosofia e religião. Se nós tirarmos um pé, a coisa fica capenga. Então, na ciência parapsicológica, a psicometria, o objeto é visto apenas como uma pergunta implícita ao meu inconsciente. Quando eu entro aqui nesse estúdio e eu pego esse copo é uma pergunta ao meu inconsciente. O que você sabe de mim? Então, eu posso captar por telepatia ou por hiperestesia, que são faculdades humanas, quem já tocou nesse copo, quem já esteve aqui. Então, é exaustivamente provado pela parapsicologia que não supera o conhecimento dos vivos. Nunca o que eu falo, através do que eu capto de um objeto, supera o conhecimento de um vivo. Tanto que é a quantidade de pessoas que estão aí desaparecidas, como a irmã do Vitor Belfort, que não foi encontrada ainda até hoje. Você pode procurar quantos médiums você queira que trabalhe com psicometria e dar roupa para dela, objetos dela e tal, não se acha. Então, de vez em quando o inconsciente do vivo manifesta, de vez em quando um êxito. Se fosse os espíritos dos mortos, médiums, né, que usam a psicometria, não haveria dificuldade nenhuma para que os espíritos dos mortos, usando a psicometria, revelassem onde que estão tantas pessoas desaparecidas e as famílias aí estão desesperadas. Mas a minha pergunta, né, para eu não desperdiçar meu tempo, é: você afirma que os espíritos dos mortos se comunicam. A ciência não aceita essa afirmação. Mas, partindo dessa afirmação que você faz, qual é a explicação que você dá para que, se um espírito desencarnado, você usou o termo, inclusive, revelação, se um espírito desencarnado se comunica com um católico, fala da crença do católico. Se é com um espírita, fala da crença do vivo. Se um espírito desencarnado se comunica com alguém do Islã, vai falar da crença do Islã. E nunca um espírito de um morto se comunicou com um ateu. Então, na verdade, o que todo ser humano gostaria de saber é como é depois da morte. E tudo o que a gente consegue ver em ciência, recolhendo as diversas manifestações atribuídas aos espíritos dos mortos, é que os mortos só confirmam
os erros, os acertos, as superstições, as crendices, as fés que nós, os vivos, temos. Na verdade, a verdade nós só vamos saber depois da nossa morte. E? Então, como Você fez a pergunta e já respondeu. Não. O que você quer saber? Como que você explica que se o morto voltou do além para fazer uma revelação, em cada lugar, em cada país que ele se comunique, ele revele uma verdade sobre o mundo dos desencarnados diferente, dependendo da crença dos vivos? Tá, então, a revelação, ela vem como ela sempre veio. Ela vem nos trazer informações para que nós, como um todo, tenhamos a evolução do próprio planeta Terra e dos seres que aqui estão. As escritas sagradas, como foram escritas, Márcia? Como que os profetas liam essas informações? Como que Deus falou a Moisés? Você acredita no sobrenatural? Você acredita em anjo? Em anjo você acredita. Então, como que Deus criou um anjo e não criou a mim um anjo, apesar de ter cachinho? Eu estou bravo com Deus, ele devia ter me criado um anjo. E não um cara que levanta de manhã, trabalha, rala para ganhar o pão de cada dia. Então, tudo esse contexto tem que ser analisado desde lá de trás, da evolução do princípio espiritual para receber o diploma de espírito. Não veio pronto. Não existe nada pronto nesse universo de Deus. Tudo é uma sequência, é um crescimento. Então, da mesma forma que houve períodos em que não havia ser humano aqui na Terra, e depois começaram a surgir os seres humanos, os espíritos foram evoluindo de um nadazinho, de um princípio espiritual simples e ignorante, até se tornar um espírito. Esse espírito, ao adquirir conhecimento, passa para outros. Os profetas são espíritos médiuns que recebiam informações de espíritos que tinham uma mensagem a trazer. Por que esses espíritos não trouxeram a mensagem enquanto eles estavam vivos? Não sei. O que eu sei é que as revelações são feitas escritas, são feitas faladas, porque para se comunicar na Terra tem que ter o médium. Médium é um indivíduo vivo, de carne e osso, que tem que ter mão para escrever e boca para falar. Senão não é médium. Norberto, a sua questão para a Márcia, lembrando do tema bonecas possuídas. Isso. Dentro dessas bonecas possuídas, volto a usar um pequeno gancho. Você acredita no sobrenatural? Não sei o que você define como sobrenatural. Algo que ocorra e a ciência não explique, mas ocorreu. A ciência analisa fatos observáveis aqui no nosso mundo. Márcia, posso encaixar também uma pergunta nesta do Norberto? Temos notícias de vários santos que choraram. Também seria algo sobrenatural? Não. Os fenômenos parapsicológicos são humanos. Então, antes de um cientista falar, este fato tem a possibilidade de ser sobrenatural, porque supera todas as forças da natureza, então é isso que nós, cientistas, entendemos por sobrenatural. Quando um fenômeno supera todas as forças da natureza e não tem nenhuma explicação dentro do campo científico. E, concretamente, nesse caso que você perguntou, das imagens que choram e que sangram, foi nos minutos finais, não vai dar tempo de eu me estender, porque o tema é muito bonito. O importante é saber, né, para você que está em casa, que todos os casos são acompanhados pela ciência. Então, a lágrima é lágrima de um ser humano, ou então é água da torneira com a mesma alcalinidade, com o mesmo nível de cloro, com o mesmo nível de acidez. Então, a água é bem aqui do nosso mundo, ou lágrima humana. E o sangue é sempre o sangue de alguém que está a menos de 50 metros de distância. Se não for truque, como que esse sangue aparece lá na imagem? Então, aqui eu estou diante de um tecnólogo e ele sabe muito bem que a extensão de um objeto, eu posso falar assim de uma maneira, sem aprofundar em física, porque senão vai ficar muito monótono, a extensão de um objeto é em função do quê? Da massa,
da energia e do vetor velocidade. E se eu acelerar muito em laboratório a velocidade das partículas que constituem um objeto, eu consigo transformar a massa desse objeto em energia. Então, como energia, pelo meu poder mental, e não pelo poder mental de um desencarnado, pelo meu poder mental, eu posso agir no meu corpo, o meu sangue sai em forma de energia, e aquela energia se transforma de novo em massa. Mas se você pegar uma amostragem do sangue que está na imagem e levar para o laboratório, vai ser o meu sangue, série branca, série vermelha, fator RH. Fazendo a tipagem sanguínea, é sangue humano de alguém que está a menos de 50 metros de distância. Então, eu não posso falar que é sobrenatural nesse sentido, um fenômeno provocado por uma força do além agindo no aquém. É aqui do nosso mundo. Norberto, suas considerações finais? Aproveitando alguns ganchos que a Márcia sempre deixa, evidentemente, tudo o que acontece aqui na Terra é fruto da matéria que nós temos disponível na Terra. Tá? Não vai haver sangue, não é piadinha, tá? De um marciano jorrando de um santo, de uma imagem. Por quê? Porque a matéria de Marte é diferente da matéria da Terra, a constituição física dela é diferente, não tem os mesmos componentes que nós temos aqui. Então, todos os fenômenos que ocorrem aqui na Terra são manipulações da matéria da Terra. Por isso que, ao analisar-se, ou é água ou é lágrima, com a mesma constituição física de um indivíduo. Então, você falou bem, isso é manipulado. Tá? Só um pequeno detalhezinho, não há a desintegração da matéria para ela virar em energia. Quando ela sai daqui, aquela poeirinha, aquela moléculazinha, ela sai como molécula, ela não é energia. Tá? Energia não é molécula. A molécula é manipulada por energia, contém uma energia em movimento. Mas o que sai daqui é matéria invisível, porque ela é muito pequenininha, não reflete luz, vai até a estátua. Se a Márcia fosse uma estátua, essa matériazinha ia grudar aqui no olho da Márcia, ia condensando, adensando, como fica embaçado quando nós pegamos um objeto e sopramos. Ficou embaçado. Aqui eu não vejo essa matéria, água, evaporada, mas num corpo frio ela condensa. A mesma coisa acontece com isso. Então nem milagre, nem sobrenatural. O sobrenatural, que a ciência desconsidera, e aí vai uma dica aos cientistas, leiam o Livro dos Espíritos, que vocês vão ficar ou de olhos abertos ou de cabelo em pé. Lhe ajudarão muito nas suas descobertas. Obrigado, Norberto. Márcia, brevemente as suas considerações finais, porque eu não tinha avisado que você estava nelas. Não, da mesma maneira que ele sugeriu que leiam o Livro dos Espíritos, né, eu sugiro que leiam os Evangelhos, onde Jesus Cristo nega em vários textos bíblicos a possibilidade de comunicação com os mortos, e a respeito disso que nós falamos das imagens que choram e que sangram, que estude só um pouquinho de física, Einstein, Max Planck, né, a mecânica quântica, a física moderna, a teoria da relatividade, porque o espiritismo, como o próprio Norberto sempre diz, jamais vai negar a ciência. E em caso de dúvida, fique sempre com a ciência. Obrigado aos dois. E assim a gente encerra mais um Mistérios. É claro que você pode dar a sua opinião nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook e também pelo nosso e-mail. É mistérios@tvmundomaior.com.br. Um grande abraço e até a próxima.